Aqui mora uma menina que se chama Catarina, que encontra um amigo aflito, O Hugo e a Catarina têm um montão de histórias. O Hugo e a Catarina andam sempre num vai-vai. O Hugo e a Catarina e o resto da família, que lhes mostra que as pessoas podem sempre dar-se bem. Lançar um papagaio, encontrar uma cobra, aprender a patinar ou acampar lá fora, fazer um boneco de neve com o Hugo. Lançar um papagaio, encontrar uma cobra, aprender a patinar ou acampar lá fora, fazer um boneco de neve com o Hugo. Aventura e brincadeira vão durar a vida inteira. Com amigos como o Hugo nunca há tempo a perder. Hugo e Catarina, vamos ver as suas histórias para rirmos e aprendermos com o que eles vão fazer. Chamada Alice. Estava um dia frio de outono. A Catarina descobriu que se tirasse as luvas durante muito tempo, ficava com as pontas dos dedos roxas. O Hugo descobriu que os esquilos não gostam de partilhar as nozes. E ambos descobriram que podiam escrever o nome nos vidros se a geada não estivesse demasiado espessa. A Catarina e o Hugo foram a correr à frente da mãe a caminho do parque infantil. Estava muito frio, mas eles iam bem agasalhados. Não estava lá nenhum menino, o que foi uma desilusão, mas mesmo assim a Catarina e o Hugo divertiram-se. A primeira coisa que fizeram na relva cheia de geada foi um trilho de marcas fundas com os pés. Depois andaram nos baloiços a soprar nuvens de vapor. Quando iam a subir para o escorrega, repararam numa senhora e numa menina de cadeira de rodas que se aproximavam do parque. Quando a menina estava mais perto, o Hugo deu uma cambalhota e aterrou no chão com um sorriso. A Catarina deslizou pelo escorrega e correu até ao Hugo. A Catarina apresentou-se e também ao seu melhor amigo Hugo. A menina disse que se chamava Alice. A mãe dela cumprimentou-os e depois foi sentar-se ao lado da mãe da Catarina. Alice disse-nos que ela e a mãe estavam a dar um grande passeio. O Hugo perguntou porque é que ela vinha sentada, se tinha acabado de dizer que estava a passear. A Catarina explicou a Alice o que o Hugo tinha perguntado. A Alice riu-se. Toda a gente lhe perguntava o mesmo. Bom, ela andava de cadeira de rodas porque as pernas não funcionavam bem. Disse-nos que tinha nascido com os músculos mais fracos que os das outras pessoas. A Catarina e o Hugo nunca tinham ouvido falar daquilo. Alice disse-nos que eles tinham sorte em poder andar, mas que ela também podia fazer muitas coisas apesar das pernas não funcionarem. A Catarina mostrou-lhe as marcas que ela e o Hugo tinham feito na geada. A Alice disse-nos que também podia fazer isso. E com a cadeira de rodas começou a fazer trilhos compridos e estreitos por todo o lado. O Hugo adorou e pôs-se a andar sobre as mãos para fazer marcas engraçadas. Depois a Catarina disse-lhe que eles tinham feito nuvens de vapor com a respiração. A Alice sorriu e disse que também sabia fazer isso. Fez andar a cadeira de rodas para a frente e expirou o ar. Uma nuvem de vapor branco ficou atrás dela. As duas mães foram ter com eles. A mãe da Alice perguntou à Catarina e ao Hugo se eles queriam ir até a casa dela beber um chocolate quente. A Catarina aceitou logo. Adoro chocolate quente. O Hugo deu vários pulos e buzinou. Ele também adorava. Enquanto a mãe da Catarina conversava com a mãe da Alice, a Catarina e o Hugo tinham de correr para acompanhar a Alice, que estava tão contente por eles irem à casa dela que quase fazia voar a cadeira de rodas. Quando chegaram à entrada do prédio, a Alice não foi até à porta. Dirigiu-se à parede ao lado. Disse aos novos amigos que era assim que ela abria a porta. Alice carregou numa placa redonda de metal e as portas abriram-se lentamente.
Para a Catarina isto era quase magia. Alice riu-se e explicou. É uma máquina para facilitar a vida a quem anda de cadeira de rodas, mas tu também podes usá-la. Havia outra placa na porta seguinte e desta vez foi a Catarina que carregou. Mais uma vez as portas abriram-se. Magia, disse Alice, e todos desataram a rir. Depois chegaram ao elevador. Alice aproximou-se e carregou no botão. Estava muito mais abaixo do que os botões normais. A Catarina podia tocar-lhe com o nariz. É claro que não o fez, porque o nariz não é para carregar nos botões, mas chegava lá. Quando as portas do elevador se abriram, todos ouviram o elevador dizer: a porta do elevador está aberta. O elevador falava, para grande espanto da Catarina e do Hugo, que mal podiam acreditar no que ouviam. Alice entrou depois deles e fez girar a cadeira em frente ao painel dos botões. Os botões estavam tão baixos que qualquer pessoa numa cadeira de rodas podia chegar-lhes. Carregou no botão 17. Mais uma vez o elevador falou. Desta vez disse: 17º. O Hugo disse à Catarina que no escritório do pai ele tinha de se pôr em bicos dos pés para chegar ao 17. A mãe da Alice sorriu para o Hugo quando a Catarina traduziu o que ele tinha dito. O elevador estava especialmente adaptado para pessoas de cadeiras de rodas. A Catarina olhou para os botões e reparou que eles tinham uns altinhos. Os altinhos também são para as pessoas de cadeiras de rodas? A Alice sorriu e explicou. Nós só precisamos que as coisas estejam mais baixas para podermos chegar-lhes, mas as pessoas que não veem precisam dessas saliências para escolherem o andar que querem. Nessa altura o elevador disse: 17º piso. A Catarina olhou para a mãe quando a porta se abriu. Nunca tinha visto um elevador falante. Alice seguiu pelo corredor até ao apartamento e a Catarina disse à mãe que o pai devia arranjar um elevador assim para o escritório. A mãe concordou. Dentro do apartamento da Alice havia muitas coisas para fazer. Havia um puzzle gigante que cobria a maior parte da mesa da sala de jantar. Havia uma tábua com plasticina e havia também uma coisa estranha a um canto. O Hugo quis logo saber o que era. A mãe da Alice disse-me que era uma prancha especial para a Alice se pôr de pé. Servia para ajudar os músculos a lembrarem-se de como deveriam funcionar. A Alice disse que em casa dela havia muitas coisas especiais para que ela pudesse fazer quase tudo sem ajuda. Mostrou à Catarina e ao Hugo o quarto de banho. O lavatório era baixo e a sanita também, e a banheira tinha umas barras grandes para ela se agarrar. No quarto a cama era baixa e na parede havia umas caixas onde ela guardava os brinquedos para poder chegar-lhes se quisesse brincar na cama. Havia também uma prateleira comprida ao longo da parede, feita especialmente para a cadeira de rodas quando ela quisesse escrever. Quando o chocolate quente estava pronto, sentaram-se todos à volta da mesa da cozinha, exceto a Alice, que se encostou à prancha especial. Afinal de contas, estive sentada o dia todo, disse ela. Depois todos brincaram com a plasticina, fizeram pinturas malucas e até tentaram completar o puzzle. E teriam feito muito mais, mas a mãe disse que eram horas de ir para casa. Por isso despediram-se e combinaram encontrar-se outra vez. Quando a Catarina, a mãe e o Hugo já estavam no corredor, Alice disse-nos da porta: usem à vontade os meus botões, se os encontrarem. E sabem que quando eles começaram a procurar, encontraram-nos em imensos sítios? Se vocês procurarem, talvez também encontrem alguns. Já sabiam? Já sabiam que uma lupa serve para ajudar a ver coisas pequeninas mais perto? Faz com que os insetos, as flores, os selos e outras coisas pareçam muito grandes. E também faz com que as coisas grandes pareçam ainda maiores. O livro. Até agora tinha sido um dia divertido. A Catarina descobriu que os pauzinhos do micado parecem muitos mais quando caem ao chão. O Hugo descobriu que os balões sopram para cima de nós se não os apertarmos como deve ser. E ambos descobriram que nem sempre é fácil fazer partilhas, especialmente quando se trata de guloseimas.
Tinham acabado de comer e de levantar a mesa quando ouviram bater à porta. Quando a mãe abriu, a Catarina e o Hugo viram o carteiro. Pelo menos, parecia o carteiro. Só se lhe viam as pernas, porque o resto dele estava escondido atrás de um enorme embrulho. O Pitucha não achou muita graça ao embrulho, por isso correu a esconder-se debaixo de uma cadeira. Afinal, a encomenda era para a Catarina e para o Hugo. A mãe abriu a carta que vinha junto. Era de uma grande amiga dela, a Ana, e do filho Nico. Queriam agradecer o fim de semana fantástico que tinham passado lá em casa. O Nico esperava que eles gostassem da prenda que tinham escolhido. Era para se divertirem e mandarem um desenho quando tivessem acabado. A Catarina e o Hugo não sabiam o que a Ana queria dizer com aquilo, mas estavam tão excitados com o presente que desataram os dois aos pulos. Podemos abri-lo, mãe? A Catarina estava em pulgas. A mãe pôs o embrulho em cima da mesa da cozinha e a Catarina e o Hugo rasgaram o papel. Penso que o Pitucha também queria ajudar, porque saltou para uma cadeira e deu algumas patadas no papel. A Catarina e o Hugo gritaram de alegria quando viram o que estava lá dentro. Tudo o que uma pessoa podia querer para desenhar e pintar. Havia blocos e mais blocos, desde papel fino a cartolina grossa. Tintas e pincéis, canetas de feltro, lápis de cera e lápis de cor. Uau! Que presente incrível! Gritou a Catarina. A mãe disse que achava que eles deviam fazer um desenho especial para a Ana e ela ia escrever uma carta. A Catarina e o Hugo decidiram fazer uma grande pintura juntos. Escolheram uma folha de papel, encheram um frasco com água e abriram as tintas. A Catarina pintou uma fada boa e o Hugo pintou uma bruxa má. O Pitucha também queria pintar. Meteu a pata dentro da tinta encarnada e passou-a pelo papel. A Catarina ficou um bocadinho zangada, mas quando a mãe lhe disse que até parecia um feitiço, acabou por achar graça. Quando acabaram, a Catarina perguntou ao Hugo porque é que a bruxa má estava a sorrir. O Hugo disse que não gostava de ver ninguém triste. Estava uma pintura linda e a mãe pendurou-a com fita cola no frigorífico para secar. Em seguida, os dois amigos desenharam um enorme dragão. Depois, cada um fez um desenho de cavalos a puxar carruagens. Mas o Hugo não era capaz de ficar muito tempo a pensar em contos de fadas e começou a fazer um desenho a lápis de cera de uma estação espacial. Pitucha também queria brincar. Puxou uma caneta de feltro com a pata e deitou-a da mesa abaixo. Depois saltou para o chão e foi a correr atrás dela. A Catarina disse ao Pitucha que não estavam a jogar hóquei e apanhou a caneta do chão. A mãe colou os desenhos no frigorífico e na porta da cozinha. O desenho da Catarina de uma máquina de plantar árvores foi para a porta do forno. Depois, o retrato que o Hugo fez do Pitucha foi para a porta do armário. O Hugo e a Catarina fizeram desenhos de balões, de um circo, de um cachorrinho mágico, do espaço, do Pitucha a jogar hóquei, da mãe e do pai e deles próprios. As portas dos armários não tardaram a ficar cheias e as paredes também. Colaram desenhos nos vidros das janelas e até prenderam alguns às cortinas. Quando o Hugo estendeu o desenho da flor e olhou para cima, a mãe disse: "Não, Hugo, não vamos pôr desenhos no teto." Como é que podiam manter os desenhos lisos e mesmo assim à vista? A Catarina e o Hugo queriam mostrar ao pai os desenhos e as pinturas. Tinham de encontrar uma solução. E rapidamente, porque já eram quase horas de jantar e a mãe tinha de encontrar os armários para chegar à comida. "Podíamos juntá-los todos numa pilha", disse a Catarina. O Hugo achava que deviam pendurá-los na sala de estar, mas a mãe achou que o melhor era pô-los numa espécie de livro. Sabem, como um livro de desenhos. A Catarina e o Hugo ficaram radiantes. Um livro de desenhos feito por eles. Que ideia ótima! O Pitucha também achou que era uma ótima ideia porque miou para a mãe.
sai já um livro, disse a mãe. Procurou o furador na gaveta da escrivaninha. Os três, com cuidado para não se magoarem, fizeram furos na extremidade de cada folha. O Hugo adorou a parte em que se lambiam os protetores para os colar à volta dos furos. Depois, a mãe enfiou através dos buracos uma fita encarnada. De repente, começou mesmo a parecer-se com um livro. O Pitucha achou que a fita encarnada merecia mais atenção e chegou-lhe com a pata. Mas a mãe desviou o livro a tempo. O livro estava lindo, mas faltava alguma coisa. Palavras, buzinou o Hugo. Sim, disse a Catarina. Precisa de uma história. A mãe sugeriu que começassem no primeiro desenho e inventassem uma história que tivesse a ver com os desenhos, enquanto ela escrevia. O Hugo buzinou de prazer e riram muito enquanto inventavam a história. Como o Pitucha tinha querido participar na brincadeira desde a escada do embrulho, decidiram fazer a história sobre ele. Era o Pitucha a visitar pessoas e lugares estranhos e a procurar coisas com que brincar. Na história, o Pitucha falava, como em todos os contos de fadas, e tinha uma grande aventura. A Catarina riu-se às gargalhadas quando decidiram que o Pitucha ia voar até à estação espacial à procura de biscoitos para gato. O Hugo gostou da parte em que o Pitucha tentava montar num cavalo do circo. O Pitucha também gostou, porque voltou a subir para a cadeira para ver como era a história. Depois pintaram uma capa lindíssima e a mãe escreveu o título. Alguém para brincar com o Pitucha, escrito pela Catarina e pelo Hugo. Finalmente o livro estava pronto. Nessa noite, à hora da história, a Catarina e o Hugo surpreenderam o pai com um livro. Era a primeira vez que lhe liam uma história para adormecer. O Pitucha enroscou-se no colo da Catarina para ouvir. A mãe disse que ele devia saber sobre quem era a história. E sabem que eu também acho que ele sabia? Já sabiam? Já sabiam que dançar é muito divertido e faz muito bem? Podemos dançar depressa e dançar devagar. Mas devemos fazê-lo num sítio espaçoso e não em cima da cama. Ao virar da esquina. Foi um dia muito ocupado. A Catarina descobriu que não é fácil cortar papel molhado. O Hugo descobriu que se virasse o saco para tirar os berlindes, era melhor estar preparado para correr atrás deles. E ambos descobriram que o pequeno almoço sabe melhor quando é comido ao sol. A mãe e o pai estavam ocupados a colar papel de parede e a Catarina e o Hugo estavam ansiosos por ajudar. Mas a verdade é que não foi uma grande ajuda quando o Hugo meteu o pé no alguidar da água e molhou tudo. E também não foi uma grande ajuda quando a Catarina tentou colar o papel de parede enquanto fazia o pino. Finalmente o pai disse que achava que eles ajudavam mais se estivessem sossegados do que andando ali à volta. Pediu à Catarina e ao Hugo que arranjassem qualquer coisa para fazer lá fora enquanto eles trabalhavam. Ao fechar a porta, o Hugo ouviu a mãe dizer: esta excitação toda diz-me que a primavera está mesmo ao virar da esquina. O Hugo olhou em volta da coluna da varanda. Não estava ali nada. Nada a não ser um pedaço de terra e um bocadinho de relva. Encolheu os ombros e foi procurar a Catarina. A neve estava molhada e fazia peloches debaixo dos seus pés. Não havia dúvida de que estava a derreter. Foi a chapinhar até à Catarina. O Tomás ia a passar de bicicleta e a Catarina estava muito divertida a vê-lo derrapar na rua molhada. Tomás, não sabes que as bicicletas são para o verão? Disse ela. O Tomás acenou-lhe enquanto descia a rua. Ora essa, a primavera está mesmo ao virar da esquina. O Hugo pensou que talvez não tivesse procurado bem a primavera. Talvez estivesse ao virar da esquina da casa. Foi a correr dar uma vista de olhos. Também não havia nada ali. Nada a não ser uns pedaços de gelo a pingarem das árvores e as folhinhas verdes espetadas através dos últimos restos de neve. Parecia que a primavera desaparecia sempre que o Hugo a procurava. Nessa altura, a Lipingo veio brincar com a Catarina e com o Hugo. Vinha só de camisola vestida. A Catarina perguntou-lhe onde estava o casaco dela
E Li Ping disse que não precisava de casaco porque a primavera estava já ao virar da esquina. Desta vez, o Hugo voltou-se o mais depressa que pôde. Olhou para baixo, para os lados, olhou para cima, mas tudo o que viu foi um passarinho amarelo a cantar numa árvore. Esta primavera era muito malandra, mas o Hugo havia de a encontrar. Decidiram fazer barragens de neve para a água que escorria pelo caminho da garagem. Quando a Catarina pegou na neve, ficou com a luva encharcada. Vinha um barulho incrível da vala do passeio e os três amigos foram espreitar. Estava a escoar tanta água que até gorgolejava. O Hugo disse que parecia que havia um monstro da vala ali dentro. Esta ideia deu início a um jogo. Iam alimentar o monstro antes que ele saísse da vala para os comer. É claro que era a fingir, mas eles encheram baldes de plástico com neve molhada e deitaram-na para dentro da vala. A Catarina gritou que era melhor despacharem-se, porque o monstro estava a gorgolejar a valer. A Dona Preciosa passou por ali e perguntou-lhes o que estavam a fazer. A Catarina começou a explicar com muitos saltos e chapinha delas, mas antes de acabar de falar, a Dona Preciosa disse: o monstro da vala está com fome. Isso é sinal certo de que a primavera está mesmo ao virar da esquina. Bom, não será preciso dizer que o Hugo correu o mais depressa possível até ao Jardim das Traseiras. Nada, a não ser uma enorme poça que cobria o jardim quase todo e, ao fundo, os canteiros estavam a começar a ficar verdes. Desta vez, o Hugo resolveu perguntar à Dona Preciosa como era a primavera e qual era a esquina em que ela a tinha visto. Veio a chapinhar até ao passeio para falar com ela, mas quando lá chegou, a Dona Preciosa já se tinha ido embora. A Catarina e a Li Ping tinham acabado de brincar com o monstro da vala e estavam a construir um boneco de neve mole e molhado. O Hugo queria ajudá-las, mas atirou neve molhada para cima da Li Ping. Foi sem querer e o Hugo pediu desculpa. A Li Ping gritou. A neve estava fria. Depois foi ela que atirou neve ao Hugo. E ele deu umas cambalhotas no ar para fugir. Não serviu de nada, porque escorregou na neve molhada e caiu redondo. Estava mesmo fria a neve. Então a Catarina decidiu entrar na brincadeira. Chegou-se sorrateiramente ao Hugo e atirou-lhe uma bola de neve. Ou melhor, uma bola de neve derretida, mas o Hugo saltou no ar para a evitar. A Catarina soltou uma gargalhada. A Li Ping atirou uma bola à Catarina e, bem, desataram todos a atirar e a falhar, e a atirar e a acertar. No meio da brincadeira, nem se aperceberam de que estavam a ficar encharcados até aos ossos. A mãe chamou-os para almoçarem, por isso o Hugo e a Catarina disseram adeus à Li Ping. A mãe perguntou-lhes porque estavam todos molhados. O Hugo e a Catarina desataram a falar e a rir ao mesmo tempo. A mãe pediu-lhes que fizessem o favor de mudar de roupa antes do almoço. O pai vinha a sair da sala de jantar quando eles passaram para subir as escadas, todos molhados e a pingar. A primavera está mesmo ao virar da esquina, disse ele. O Hugo não ia perder esta oportunidade. Precipitou-se para a sala de estar. Correu pela cozinha, procurou debaixo das cadeiras, procurou na gaveta do forno e começou a rebuscar nos armários. Hugo, o que é que estás a fazer? Perguntou a mãe. O Hugo disse que toda a gente já tinha visto a primavera ao virar da esquina e ele tinha-a perdido de todas as vezes. Não queria perdê-la outra vez. A mãe e o pai olharam para o Hugo e depois desataram a rir às gargalhadas. Não estamos a rir-nos de ti, disse o pai. A primavera está ao virar da esquina é uma expressão que significa que a primavera está quase a chegar. O Hugo sentiu-se um bocadinho tolo. O pai perguntou-lhe se ele tinha visto alguma coisa diferente desde o inverno. O Hugo disse que a neve estava ensopada, o gelo estava a derreter, os passarinhos cantavam, havia grandes poças de água e as plantinhas verdes começavam a aparecer por entre a neve. Então o pai disse ao Hugo que a primavera já não estava ao virar da esquina, já tinha chegado e o Hugo tinha sido o primeiro a vê-la. Era um excelente detector de estações. Não será preciso dizer que o Hugo ficou
todo orgulhoso. Decidiu logo ali que ia ser o primeiro a detectar todas as mudanças das estações. Tinha muito jeito. E sabem que vocês também podem fazê-lo? Se estiverem com muita atenção.